Aí, meu fera, fazer aqui um aprofundamentozinho rápido sobre classificação das ligações metálicas, né? Então, só para a gente lembrar, né, as ligas metálicas, deixa eu grifar aqui, as ligas metálicas, elas são feitas de modo a adquirir propriedades, lembrando, né, que da aula passada, né, essas propriedades para que você queira uma determinada aplicação. Então, você pode melhorar a condutividade elétrica, a resistência ao impacto e outros fatores, né? Então, as ligas metálicas elas são usadas para isso, para você melhorar, potencializar alguma propriedade em que o metal possua, certo? Então, a gente tem aqui alguns tipos de classificação de ligas metálicas. Nós temos as ligas metálicas de solução, que são chamadas homogêneas. Você vai lembrar, homogênea quer dizer uniforme. Nós temos as ligas heterogêneas e nós temos os compostos intermetálicos. E aí, Cedrão, o que é isso aí, hein? Então vamos lá, para a gente não perder mais tempo. Bacana? Eu só gostaria de lembrar que essas classificações, logicamente, dependem de alguns fatores, né? Os elementos que vão formar essa liga, a proporção, né, de cada um deles, na mistura, a estrutura cristalina, o tamanho e a arrumação dos cristais e, inclusive, o tratamento que vai ser dado a ele, certo? Então, essas classificações, elas são dadas de acordo com quando você faz a solidificação deles, né? Então, a razão do tipo de retículo cristalino de cada metal presente na mistura, a gente vai ter essa classificação. Então vamos lá. Primeiro, ligas homogêneas. O que são as ligas homogêneas? Então, as ligas homogêneas são retículos cristalinos de metais, né? E homogêneo você lembra que é uniforme, né? Então geralmente os metais eles têm tamanhos aproximados, né? E isso faz com que você tenha a formação praticamente de um único retículo cristalino, que a gente chama de ligas monetárias, por exemplo, né? O que ocorre com o zinco e com o níquel, que possuem um retículo cristalino cúbico, os dois, e as fases são centradas, então eles têm tamanhos aproximados, né? E, aliás, os tamanhos deles são aproximados. E existem dois tipos de ligas de solução. As que a gente chama de substitucionais e as interticinais. Qual é a diferença entre elas, Sandra? Você pode ver que eu tenho dois desenhos aqui e eu quero frisar o seguinte. O átomo, isso aqui são átomos, né? O cinza é como se fosse o átomo original e o amarelinho é o que eu vou adicionar. Tá? Você pode ver que as proporções são diferentes. Eu tenho mais cinza do que amarelinhos, tanto no desenho do que no outro. Então, o que são as ligas substitucionais? Nas ligas substitucionais, os átomos devem ter raios atômicos semelhantes. Então, nas substitucionais, os raios atômicos, observe que eu tenho aqui um desenho, tá? Que eles têm quase o mesmo tamanho. Beleza? Então, por exemplo, a prata esterlina é um exemplo de liga substitucional. Beleza? Então, você já sabe que tem que ter o mesmo tamanho aproximado, né? E características de ligação química, né? Porque elas têm o mesmo tamanho, praticamente. Outra, as interticinais, se você observou, os átomos são menorzinhos, ó, eles cabem nesse espaço entre os átomos maiores. Então, um elemento deve ter um raio significativamente bem maior, né, do que o outro, para que ele caiba nesse espaçozinho aqui, que a gente chama de sítio intersticial, ou seja, é o espaçozinho, né, que tem entre eles aí. Então, por exemplo, é um exemplo do aço, né, que eu tenho ferro, que é muito grande, por exemplo, e eu tenho carbono, que é pequenininho. Então, geralmente,
ele é um não metal. Ela é uma liga bem mais forte do que o metal puro. É uma liga que a gente pode dizer que ela é uma liga fortalecida entre não metal e a metal. Então, um exemplo de ligas intersticinais, o aço, por exemplo, e um exemplo de substitucionais, nós temos a prata esterlina. Beleza? Fazendo duas considerações finais importantes, é o seguinte: as esferas maiores, que são as cinzazinhas aqui, elas são consideradas como metal hospedeiro. Metal hospedeiro. Beleza? As esferas menores, em ambos os casos, representam... Opa, deixa eu fazer uma setinha aqui. Representam outros componentes da liga, né? Então são outros componentes. Bacana? Então a primeira classificação, homogênea, é aquela que tem uma uniformidade, né? Você já sabe o que é homogênea, né? Bacana? O próximo é as ligas heterogêneas. Então, como todas heterogêneas, então são ligas que não estão dispersos uniformemente. Então, em geral, essas ligas heterogêneas, elas dependem não só da composição, mas também da maneira pelo qual o sólido é formado a partir da mistura fundida. Por exemplo, eu tenho aqui um desenhozinho, né, de um aço conhecido como pirita, que tem... Deixa eu escrever aqui para você, tá? Por exemplo, a perlita, que é uma composição de ferro, mais esse carbono com triferro aqui, certo? O magnálio, que é o alumínio, que se cristaliza na forma cúbica de fases centrais, que a gente já viu aqui na aula, né? E o magnésio na forma hexagonal compacta. Então aqui você observa que quando você aquece e resfria rapidamente, você vê realmente as propriedades. Lógico que essas propriedades elas podem ser vistas, podem ser visualizadas através de um microscópio, tá certo? E uma coisa interessante é o seguinte: uma coisa é o resfriamento, se você resfriar rapidamente. Se você resfriar rápido, você vai ter propriedades distintas do que você fizesse um resfriamento lento. Então a heterogênea, como a gente já mostrou aqui, acabei de falar, são aquelas que você, quando funde o material, você não tem uma uniformidade. E você pode distinguir essa uniformidade olhando o microscópio, que é o exemplo dessa nossa querida fotinha aqui, tá bom? Beleza, galera? A próxima são os compostos intermetálicos, né? Que esses compostos intermetálicos são ligas homogêneas, ligas homogêneas, mas eles têm propriedades e composições definidas. Então, por exemplo, nós temos aqui, deixa eu botar aqui alguns exemplos. Por exemplo, nós temos aqui nesse tipo é um tipo cadeadozinho, né? Tal, que é o duralumínio. O que é o duralumínio, Sandrão? É o alumínio, 2 átomos de alumínio ligado a um cobre. Nós temos aqui componentes, isso aí é um motor de avião, né? Motor de aeronave, por exemplo,
esse motor de aeronave, tinha um jato, se eu não me engano, eu peguei essa figura ali, né? E eles têm uma resistência e uma baixa densidade. Então, o principal composto desse cara aqui é esse cidadão aqui, ó. Fio de vermelho, foi? Foi. Então, que é o Ni3Al, certo? O outro, por exemplo, um outro tipo de composto intermetálico, né, que é o revestimento dessas lâminas de navalha, né, que esse cidadão aqui, ele tem essa liga aqui, ó, de platina e cromo. Uma outra liga que nós temos que é composta por CO5SM, que é o cobalto com samário, e eles são os ímãs, né, que pertencem a esses fonezinhos de ouvidos mais leves. Beleza? Então tá aqui alguns exemplos de compostos intermetálicos para vocês. Bacana, galera? Então esse foi o nosso aprofundamento da classificação das ligas metálicas. Ligas de solução, que tem uma certa uniformidade, né? Beleza? Então o retículo cristalino dos metais são muito semelhantes, tanto no tamanho quanto na forma, né? Nós temos as heterogêneas, que é aquela que eu posso até usar o microscópio para ver a sua não uniformidade, né? E os compostos intermetálicos, que não deixa de ser uma liga homogênea, mas tem propriedades e composições definidas, né? Vocês estão vendo aqui as composições deles, a estrutura deles aqui, ó. Beleza? Bacana, galera, certo? Então, terminamos aqui a classificação das ligações metálicas, ok? Então, vamos para o próximo. Fica aqui, não sai não.